Estamos começando o programa Arena do Futuro na Novo Tempo. É muito bom receber você aqui na nossa casa, no canal da Esperança, onde abrimos a Palavra de Deus para descobrir as grandes verdades que Deus deixou reveladas. Nós temos uma vantagem que Deus nos deu. Já sabemos como tudo vai terminar e tudo vai terminar bem. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o fundamento do governo de Deus. Vamos entender um pouco mais o que é graça, o que é fé e o que são as obras. Como elas se relacionam? O que significa Jesus ter morrido na cruz? Ele aboliu a lei e hoje eu não preciso mais obedecer nada? Fica comigo para entender isso. O Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E você sabe, aqui na Novo Tempo, nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. Olha que privilégio. Essa escola bíblica, ela ensina a palavra de Deus às pessoas. Um ensinamento que tem a ver com salvação e eternidade. Nessa escola bíblica, nós temos vários materiais. E esses materiais são materiais para ajudar as pessoas a entenderem ainda mais a palavra de Deus. São materiais produzidos por pastores aqui da Novo Tempo, pensando em você. Hoje, eu quero compartilhar com você a revista Esperança Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Nesta revista aqui, você tem temas, baseados obviamente na revelação do Senhor, que vão te ajudar a fortalecer a sua fé. Essa fé que é tão importante e é tão imprescindível para encarar essa vida e esse mundo. E você vai entender no programa de hoje que a fé, ela tem a ver com o caminho para chegar no céu. Olha só, eu abri aqui no guia 5, o tema é justificação pela fé. Depois, o tema número 6, ele vai falar sobre a lei de Deus. Ó, são 2 temas que nós vamos tratar neste programa aqui, ó. Então você vai ter uma complementação para entender mais. Ainda tem o guia 7, ó, Cristo e a lei de Deus. Ou seja, esse material aqui é um material que você não pode perder. Você não pode desperdiçar essa oportunidade, porque a coisa na vida que passa, às vezes, nunca mais volta. Mas a escola bíblica está aí, de portas abertas para te receber e mandar para você esse material. A sua pergunta agora é, pastor, o que eu devo fazer para ter esse material? É muito fácil. Você pode ligar para nós agora. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você tem dúvida, está aparecendo aqui na tela da Novo Tempo. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode ir também no nosso site. O endereço do site é novotempo.com/escola bíblica. Quando você digitar novotempo.com/escola bíblica, você vai chegar nesta página aqui que eu estou lhe mostrando na tela digital, que diz assim, ó, estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você vai ver que nós temos vários estudos. Para mim aqui apareceu já logo na primeira página, na primeira coluna, a revista Esperança Eu Creio. Você escolhe e tem 2 opções. Você pode baixar em PDF, vai ter esse material agora aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, ou você pode pedir para ir pelo correio. Digamos que você queira pelo correio, tem aí CPF, data de nascimento, coloca os seus dados, colocar o seu endereço e nós vamos enviar aí para sua casa essa revista sem nenhum custo. Aí fala assim, pastor, mas como é que vai chegar de graça isso aqui? É porque na Novo Tempo temos o suporte, o apoio dos Anjos da Esperança, que me dão condições de oferecer esse material para você sem nenhum custo. Vai de graça, não é beleza? Então, é só entrar em contato conosco aqui na nossa escola bíblica. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, eu quero te convidar para se inscrever lá, Arena do Futuro NT. Lá temos todos os programas Arena do Futuro à sua disposição.
Desde as temporadas passadas, temporadas atuais, o Clamor da Meia-Noite, a Cura do Pecado, o livro de Daniel, temporada 23, temporada 2022, são centenas de programas já que estão aqui à sua disposição para você seguir estudando a palavra de Deus. Bom, vamos para o tema de hoje, vamos falar sobre o fundamento do governo de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E para entender o fundamento do governo de Deus, temos que ir à palavra. Este programa, ele vai continuar na semana que vem. Então você vai ter a primeira parte hoje e no próximo programa você vai ter a segunda parte, onde nós vamos complementar para entender melhor o fundamento do governo de Deus. Na Bíblia, nós encontramos que a salvação, ela chega ao ser humano pela graça. E alguém pode falar assim, pastor, o que é graça? Como eu posso explicar a graça? A forma mais simples de entender graça é um favor imerecido. A graça de Deus é um favor que Deus me fez sem que eu merecesse. Então, a graça é que nos salva. O ser humano não merece a salvação. Não há nada no ser humano em si que pode salvá-lo. Não há nada dentro de mim que seja suficiente para pagar o preço do pecado e me levar para a eternidade. Agora, eu posso ser salvo por causa da graça de Deus. Essa graça que me alcança. Essa graça que está à disposição. Ninguém tem outra forma de se salvar a não ser pela graça. Não tem outro caminho. Esta salvação pela graça, ela mostra que eu, Rafael, preciso aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, e esta aceitação se dá mediante a fé. Então, um conceito que acompanha a salvação pela graça é justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? É o ato de Deus declarar alguém justo, mesmo essa pessoa não sendo justa. E por que Deus declara uma pessoa injusta justa? Ele declara mediante a fé, porque a justiça de Cristo cobre a injustiça do ser humano. Então, se eu quero ser salvo, eu serei salvo pela graça. E para eu ter acesso a essa graça, é apenas pela fé. Então eu sou justificado, Deus fala assim, Rafael é justo pela fé que ele tem no meu filho, Cristo Jesus. Então a vida perfeita de Jesus é contada para mim, ainda que a minha vida não seja perfeita. E esta fé, que me leva à salvação pela graça, ela não pode ser morta. Ela tem que ser uma fé viva. Ela tem que ser uma fé ativa. Ora, é possível ter uma fé morta? É claro que sim. É a fé que deixou de estar viva. E como é que eu sei se a fé está viva ou não? A Bíblia vai dizer para mim e para você. Vamos a Tiago, capítulo 2, versículo 17, e encontramos a seguinte indicação bíblica. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, se não há obras, se não há evidências dessa salvação, isso significa que a sua fé morreu. Mas, vamos abrir um parênteses aqui, muito importante. Não são as obras que salvam, mas as obras são a continuidade. As obras evidenciam a salvação que te alcançou. Ninguém é salvo por aquilo que faz, mas quando somos alcançados por Cristo, somos justificados pela fé, a nossa vida muda. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que mente depois que encontra Cristo, passa a dizer a verdade. Uma pessoa que rouba depois que encontra Cristo, passa a ser honesta. Uma pessoa que adultera depois que encontra Cristo, se torna fiel. Esse encontro com Cristo me transforma. Mas não é ser fiel que me salva. Não é falar a verdade que me salva. Não é ser honesto que me salva. O que me salva é Cristo. É a salvação pela graça. A morte de Cristo é suficiente para me salvar. E quando eu me encontro com Cristo,
a minha vida agora é transformada, porque o Espírito passa a trabalhar em mim. Aquele que fazia coisa errada, deixa de fazer. Esta fé viva, ela se traduz em obras, se traduz em ações. Se não tem obras, se não tem ações, essa fé é uma fé morta, e fé morta não salva. Fé morta não justifica. É apenas a fé viva e ativa que demonstra que você foi salvo pela graça de Cristo Jesus. Entendendo este ponto, nós compreendemos que para ser salvo, nós precisamos ter uma vida mudada. E, obviamente, essa transformação de vida me diz que não há caminho fácil para o céu. A salvação é hoje uma aceitação. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora, o caminho que vem depois não é um caminho simples. E é a própria Bíblia que vai nos dizer isso. Quando vamos lá para Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, nós encontramos Jesus no seu famoso Sermão do Monte. E lá ele vai dizer o seguinte, venha comigo a Bíblia. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Jesus não está aqui enganando ninguém. Ele está sendo bem claro. E eu, como pregador da palavra de Deus, como alguém que tem responsabilidade de ensinar a Bíblia, só a Bíblia e nada além da Bíblia, eu preciso dizer a você que o caminho da salvação não é fácil. É a porta estreita, é o caminho apertado. O caminho mais fácil é o da perdição. O caminho largo é o que leva a pessoa para longe de Deus. Ora, se você quer salvação, tem que entrar no caminho estreito. O caminho não é fácil, o caminho não é simples, porque existe uma enorme luta espiritual por trás disso. O inimigo de Deus não quer a sua salvação. Ele não quer que você ande do lado de Deus. O que ele quer é que você se perca. Ora, quando você decide a salvação, Deus vai te ajudar, mas o caminho será um caminho mais complicado. Porque as lutas, obviamente, vão aparecer, as lutas vão surgir, mas tenha bom ânimo, porque Jesus disse que ele venceu o mundo. As aflições que nós passamos são aflições momentâneas, que vão terminar. Essa é a garantia que temos na palavra de Deus. Essa é a certeza que temos naquilo que Jesus nos revelou, o governo de Deus. Então, eu posso dizer que ele está baseado na obediência. Eu obedeço a Deus, eu vivo de acordo com a vontade de Deus, porque eu fui salvo pela graça. Certa vez, Jesus falou de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando Jesus usa essa imagem do grão de mostarda, ou semente de mostarda, ele está dizendo que a fé pode ser medida. A fé tem tamanho. E muitas pessoas me encontram e falam assim, pastor, como eu sei o tamanho da minha fé? Como é que eu posso saber se eu tenho uma fé que está grande ou uma fé que está muito pequena? Minha resposta é, pela sua capacidade de obedecer. Quanto mais você obedece a Deus, maior é a sua fé. Quanto menos você obedece a Deus, menor é a sua fé. Então, se você quer saber se a sua fé é grande ou pequena, veja quanto você tem obedecido a Deus. Como você tem vivido de acordo com a vontade de Deus, andado de acordo com a palavra dele. A base, então, do governo de Deus é obediência. E isso nós podemos ver desde a criação. Venha comigo até o livro do Gênesis, capítulo 3, versos 7 e 8, onde encontramos as seguintes palavras. Então, os olhos de ambos se abriram. Aqui está falando de Adão e Eva, que acabaram de pecar. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O ato de Adão e Eva se esconderem era porque eles haviam pecado. E o pecado
trouxe como consequência a vergonha. Eles sentiram vergonha um do outro e sentiram vergonha do próprio Deus. A base era a obediência. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse: vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem desta árvore, vocês certamente vão morrer. Era a obediência. A manutenção de Adão e Eva dentro do jardim se dava pela obediência. Obedeça a ordem de Deus e não coma desse fruto e vocês não vão morrer. Vocês permanecerão para sempre ao lado do Senhor. Era isso que Deus estava dizendo. Continua o capítulo 3 de Gênesis, agora no verso 21, dizendo o seguinte: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Pela vergonha que um sentia do outro, era necessário ter uma roupa. Adão e Eva tentaram de maneira provisória cobrir a nudez com uma roupa feita de folhas de figueira. Era uma roupa ridícula. Era uma roupa que não tem sustentabilidade. Era uma roupa que era a tentativa humana de solucionar um problema que não tinha solução humana. Então, o que a Bíblia diz é que Deus veio com algo que seria mais próprio para o Adão e para a Eva que haviam acabado de pecar. Deus deu para eles roupas de pele de cordeiro. Isto significa que essa pele de cordeiro implicou na morte de um animal. Esse cordeiro precisou morrer para que Adão e Eva tivessem a roupa, para que eles fossem abrigados, para que eles fossem cobertos da vergonha, que era a consequência do pecado. Até então, a morte não existia. Um cordeiro inocente morreu por causa do Adão e por causa da Eva. A escolha equivocada do Adão e da Eva levou à morte deste cordeiro. Aqui já estava desenhado o plano da salvação. Aqui já começou a forma que Deus tinha para salvar a humanidade ser delineada. E isso vai ficando cada vez mais claro em toda a história. Venha comigo para Gálatas capítulo 4, verso número 4, onde a Bíblia diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em um momento da história, Deus então envia o seu Filho à terra. Jesus Cristo se encarna como um ser humano. Ele viveu entre nós, é o Emanuel, o Deus conosco. O fato de Jesus ter encarnado era a resposta de Deus para o plano da salvação. Ele veio à terra para cumprir um propósito, para cumprir o objetivo de Deus em nos salvar. Quando vamos para João, capítulo 1, versículo 29, encontramos um momento onde Jesus se apresenta para João Batista para ser batizado. Mas quando Jesus está se aproximando, a Bíblia diz que João o reconhece. João identifica que era Jesus e diz assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi enviado à terra como o Cordeiro de Deus. Ele morreria para solucionar o problema do pecado dos seres humanos. Aquele cordeirinho que morreu para fazer a roupa de pele do Adão e da Eva, ele era um símbolo de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que morreria para a salvação da humanidade. Aquele cordeirinho, ele era provisório. Ele não era suficiente para resolver o problema do Adão e da Eva, mas ele era apenas uma demonstração daquilo que aconteceria anos depois com Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Era a morte do Cordeiro que representava a salvação. O Cordeiro é aquele que assume o lugar do ser humano. Esse Cordeiro, ele era sacrificado por causa do pecado do ser humano. E Jesus
é esse cordeiro. Jesus é a encarnação de Deus. Ele veio aqui e morre por mim e por você, para que eu e você tenhamos condições de ter vida eterna. A Bíblia reforça esta ideia quando vamos a Mateus 27, versos 50 e 51. Jesus havia acabado de morrer e algo acontece que representa que Jesus é o cordeiro definitivo, é o cordeiro perfeito, é o sacrifício pleno. Então não era mais necessário cordeirinhos morrerem para salvar o ser humano. Venha comigo até a Bíblia, onde lemos o seguinte: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O santuário era o lugar onde os pecadores iam para levar as suas ofertas e encontrarem o perdão. Lá no santuário, os cordeirinhos eram imolados. O sangue era levado para dentro do templo, onde tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Entre o santo e o santíssimo tinha um véu. E no momento da morte de Cristo, foi que este véu que estava dentro do templo se rasgou. E quando esse véu se rasgou, Deus estava dando um recado para a humanidade: não mais sacrifícios. Hoje, eu e você não precisamos sacrificar nenhum cordeiro por causa dos nossos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu não preciso mais fazer roupas de pele de cordeiro para esconder a minha nudez, porque Cristo cumpriu na cruz do Calvário e hoje eu tenho condições de ter salvação mediante a fé. Eu sou justificado por Deus e salvo pela graça. Ficou claro para você esse tema? Esta é a mensagem central de toda a palavra de Deus. Jesus, Ele é o Cordeiro que te salva, que te dá esperança, que te dá uma nova vida. Quando eu tenho a certeza de que eu não preciso mais de sacrifícios, é porque Cristo já cumpriu tudo que era necessário. Colossenses, capítulo 2, verso 14, Paulo diz o seguinte: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. O que é que Jesus cravou na cruz? Tem pessoas que dizem assim: não, Jesus cravou na cruz os 10 mandamentos. Então, hoje eu não preciso mais obedecer os 10 mandamentos, porque Jesus cumpriu tudo na cruz. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. O que Jesus cumpriu aqui tem a ver com o santuário, tem a ver com o sacrifício de cordeiros, tem a ver com a morte de um animal, tem a ver com o derramamento de sangue. Era este escrito de dívida que era contra nós, porque o salário do pecado é a morte, e era a morte do cordeiro no meu lugar. Então eu tinha que sacrificar aquele cordeiro para que ele fosse o pagamento do meu pecado. Era exatamente isso que estava acontecendo. E na cruz, Cristo removeu isso inteiramente. Nós agora temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Não mudou nada na cruz, porque há pessoas que acham assim: não, teve sim mudança na cruz. Depois da cruz e antes da cruz, nós temos duas eras diferentes de salvação. Não é mais a mesma coisa. Bom, não é o que a Bíblia diz, tá? A Bíblia diz que é exatamente a mesma coisa, não mudou nada na cruz. Simplesmente Jesus cumpre a lei cerimonial e eu não preciso mais matar cordeiros. Esta é a ideia. Porque quando eu vou lá para Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus não mudou, ele continua sendo exatamente igual. Não houve qualquer alteração no plano da salvação. O que houve foi a interpretação equivocada de alguns, achando que com a morte de Cristo, a lei dos 10 mandamentos já não serve mais. O que não serve mais é matar cordeiros. Eu não preciso mais fazer isso. Eu não tenho mais que ter um santuário aqui na terra. Eu não tenho mais que ter sacrifício. Eu não preciso mais de sacerdotes e sumos sacerdotes. Porque isso Cristo cumpriu completamente na cruz. Ele assumiu toda a nossa culpa, assumiu todo o nosso pecado. E fica claro que não há mudanças. Porque para algumas pessoas,
No Novo Testamento, somos salvos pela graça, mas no Antigo Testamento éramos salvos pela lei. Eu vou te dizer algo assim, bem simples. Nunca ninguém foi salvo pela lei. É impossível alguém ser salvo pela lei. Se em algum momento da história fosse possível ser salvo pela lei, Cristo não precisava ter encarnado. Se havia qualquer saída para o ser humano de salvação sem a morte de Cristo, nós então poderíamos nos salvar a nós mesmos. Mas não é isso que a Bíblia diz, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. E como é que eu posso provar isso? Como é que eu posso provar de que a lei nunca salvou? Pela Bíblia, pelo texto sagrado. Venha comigo. Venha agora para Romanos 4, 3 e 6, que diz assim, olha, pois o que diz a Escritura? A Escritura é a Bíblia. Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão está lá no Antigo Testamento. E como é que ele foi salvo? Porque ele obedeceu a lei? Não. Abraão foi salvo porque ele creu, porque ele acreditou. Abraão foi salvo pela fé. A salvação é pela fé. A salvação sempre aconteceu pela fé. E quer mais? E assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi também tinha claro que a salvação não era por obras. A salvação não era por obediência à lei. A salvação era pela graça, sempre foi pela graça e continuará sendo pela graça. Se Abraão foi salvo pela graça, eu estou dizendo para você que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça. Sempre foi. Não tem outra saída. Não é a obediência que salva. Não tem como a obediência te salvar. Ninguém é perfeito, ninguém será perfeito. Cristo é o Cordeiro perfeito. Então o que eu preciso é aceitar esse sacrifício, porque em Cristo todos nós somos um. Somos unidos no propósito e no objetivo da salvação. É isso que a Bíblia está dizendo. A salvação nunca mudou. Somos salvos apenas, única e exclusivamente pela graça. Então, minha pergunta a você agora é: você aceita essa salvação pela graça? É o seu desejo viver de acordo com a vontade do Pai? É a sua vontade preparar-se para o dia do grande encontro com Cristo Jesus? Você entendeu hoje a dinâmica do governo, do fundamento, da base, daquilo que Deus quer estabelecer na terra? Se sim, eu estou aqui agora com o meu WhatsApp aberto. É o WhatsApp do programa Arena do Futuro. O número está aparecendo na tela aqui embaixo, tá bom? Você agora pega esse número, coloca no teu celular e manda uma mensagem para nós. Eu estou aqui esperando você. Estou aqui, celular aberto, WhatsApp aberto, esperando para conversar com você. Esperando para atender e confirmar a sua decisão. Nossa equipe está à sua disposição. Então, anota o número do celular, pega aí, coloca na agenda do seu celular e envia agora uma mensagem para nós. E nós estamos prontos, preparados para lhe atender. Amanhã pode ser muito tarde. Agora é o momento da decisão. Se você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele pode transformar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Pode levantar o seu rosto, pode te dar a paz e te dar a certeza de uma nova vida. Se você já escreveu ou está escrevendo, vamos juntos orar. E eu quero confirmar com o Senhor a sua decisão. Pai, nesse momento, eu entrego cada pessoa que ora comigo, para que o Senhor seja o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Alcança, Pai, cada filho e filha, para que a salvação nunca passe das nossas mãos. E um dia estejamos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Permanece conosco, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.